Bom dia a todos. Estão com frio? Tenho certeza que tem uma galera já embaixo da coberta. Bom dia, amor. Tudo bem, Ingrid? Carinho, Samuel é ótimo. Tudo, graças a Deus, Chuchu. Bom dia, Samuel. É engraçado sua fotinho de perfil. Bom dia a todos. A prof vai começar, tá? A nossa aula. Então, semana passada deu um PT aqui na luz. Acabou a energia do nada, uns abençoadinhos soltando pipa. Eles enroscaram a linha num fio de energia aqui da rua e puxaram. Isso que eles puxaram, arrebentou a fiação. E eles saíram correndo. Até foi muito engraçado. A vizinha falou, eles correram. Aí até a Energisa vir resolver. Tá? E a prof acabou gravando a aula, mas não tem a mesma graça. É muito ruim. Então, assim, eu prefiro as aulas, assim, por mais que muitos alunos fiquem, né, ficam quietinhos, né, tem uns que a gente nem sabe se realmente está aqui, né, porque fica aquela dúvida cruel, principalmente quando finaliza a aula, é muito engraçado, gente, tem uns que remanescem, tem os alunos que ficam, eu não sei se deixa tudo ligado e vai fazer outras mil coisas, ou até mesmo dormir, que acontece. Esses dias eu peguei meu filho embaixo da coberta com notebook também. Falei, ué, gente, tem alguém aí? Como que faz assistindo aula desse jeito? Né? Literalmente, embaixo da coberta, ele, computador, assistindo uma aula. Então, mas eu ainda prefiro assim, tá? E aí eu acabei postando a aula gravada um tempinho depois, quando voltou a energia. Ok? Então, foi esse imprevisto que ocorreu. Não tivemos atividade semana passada, porque vocês estavam com muitas coisas para fazer, né? Entendo esse encargo de vocês, né? Entendo que é um momento. Quem disse que eu não estou desse jeito? João, tenho certeza que você está assim, né? É um momento que a gente, quando nós estamos em sala de aula, a gente entende muito bem o ritmo de vocês, porque nós estamos vendo, né? Então, acredito que esse acúmulo de atividades, esse número grande de atividades, é essa noção, né, de tempo, tá? A questão é se organizar, ok? Vamos ver até o final da aula como vai o andamento para ver se vai ter atividade ou não, tá? Mas se não tiver atividade, vai ficar uma atividade no AVO para vocês, ok? Lá no portal do AVO, tá bom? Vamos lá? Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Vou espelhar para vocês. Só um minutinho que não está aqui a aula. Só mais um pouquinho, tá? Por favor, que sumiu a projeção. Agora eu achei, eu acho que eu achei, mas eu não achei. Dia! Tudo bem, Chuchu? Está bem? Tô Ver se bem. vocês acham. Não, não é. Deixa eu só fechar essa. E está aparecendo uma catedral para vocês? Tá. Catedral de Milão? Sim. Ah, Uhum. então é essa mesmo. Deixa eu voltar só para mostrar para vocês qual que é o módulo. É o módulo 15, tá? Hoje nós vamos falar sobre arte gótica, que aí já fecha a arte na Idade Média. Ok? Então, só para a gente retomar o que nós já conversamos sobre todo esse movimento de arte na Idade Média, é uma arte direcionada, ou melhor, quem domina, quem comanda, né, quem tem o joystick na mão é a Igreja Católica, é o cristianismo. A verdade é quem rege toda a produção artística, seja ela na arquitetura, na pintura, na escultura, tem função extremamente didática, porque na época poucas pessoas sabiam ler, então era uma forma também de educar, né, por forma eu preciso que os meus fiéis entendam a vida de Jesus, eu preciso que, né, catequizar essas pessoas, então eu preciso das imagens,
Ok? Tudo bem? Então, aqui nós vamos até falar um pouquinho a respeito das gárgulas, né? Aqui está falando sobre a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo, na verdade, que rapidamente já está sendo reconstruída, conseguiu valores, assim, a ajuda, o apoio diferente da nossa, né, do nosso museu lá no Rio de Janeiro, que perece, na verdade, até hoje, muitas coisas foram perdidas, ninguém descobriu quase nada, e ali na catedral o que diferencia esse pensamento cultural. Por mais que a Europa é o berço da cultura mundial, se a gente parar para pensar, foi ali, é um peso muito grande que tem em termos de arte na Europa, né? Não que outras culturas fora do Ocidente não tenham importância, tá? É importante também a arte oriental, né? Assim como nós estamos vendo também, né? A arte, outros continentes, mas a Europa, na verdade, ela tem um peso muito grande artístico, tá? Então, assim, até o pensamento deles é cultural isso, essa valorização. E eles estão transformando a Catedral de Notre Dame, ela já está assim. Claro que vai levar um tempo, né? Alguns anos aí para reconstrução total, tá? Então, mas o que são as gárgulas? São figuras grotescas com formas que misturam. Alguém quer falar alguma coisa? Não? É que eu vi o microfonezinho abrindo, tá? Com formas que misturam o elemento animal e humano. O termo se origina do francês gorgule, que significa gargalo ou garganta, e remete ao som emitido pelas esculturas, e tem a função de escoar a água das chuvas. Ou seja, tem a mesma função que hoje nas nossas casas, que são as calhas, que elas ficam escondidas, na verdade, na construção, né, das casas de hoje. Durante a Então, é uma Idade... calha bonita. Não, é uma calha linda, né? Uma calha toda, pensa, ornamentada, esculpida, às vezes um pouco assustadora. Dá uma olhadinha na carinha delas. Eles também acreditavam que espantava os Simpática, maus velho. espíritos. Ah, Henrique, eu não teria uma calha dessa na minha casa. Eu faria um rostinho um pouquinho mais simpático, ou até empático, né? Hoje estamos falando também em empatia. Durante a Idade Média, as calhas ficavam escondidas dentro dessas figuras. Então, quer dizer, o sistema de escoamento da água ficava dentro da boquinha dela e a água caía, como se fosse uma cachoeirinha, né, depois. Além das gárgulas, existem também o que? As quimeras, que possuem as mesmas características físicas das gárgulas, mas não têm a função desagradouro, né? Essa função, na verdade, da água, tá? Segundo a lenda, as gárgulas e quimeras, ó, tinham o poder de se transformar em pedra e à noite usavam suas grandes asas para voar e planar pela cidade. Aí já é uma lenda, tá? Se existia ou não, vai da imaginação de cada um. Aí a pergunta é: você já tinha ouvido falar em gárgula ou quimera em alguma história? Filme ou animação? Alguém já tinha ouvido falar? Sim. Nossa, muito. Alguém já viu uma gárgula ou quimera em alguma construção arquitetônica? Vocês já viram? Que eu lembre, não. Não? Aqui em Campo Grande, alguém já viu alguma construção arquitetônica que tem alguma gárgula ou quimera? Acho que não, prof. Não? Vocês acham que as gárgulas, elas são interessantes nas arquiteturas ou deixam a construção com um aspecto assim ruim, feio? Tá lindo, cara. Tá maravilhoso aquele negócio. Pensa. Você teria, Henrique, uma gárgula na tua casa? Nossa, eu teria muito. Se eu puder construir, eu vou ter. Vou ficar... Ó, Quero já ver você dormir com um interessante no negócio desse no sentido, teu quarto. lá no teu quarto é é ótimo, já pensou? interessante no sentido, tipo, é muito bonito, mas não quero nunca mais ver. Você viu? É assustador, né? Mas é assim, o aspecto a fisionomia, na verdade, eu acho que é o que assusta, não é? Uma gárgula que é legal Gente, na que frente da rosto nossa simpático escola. é esse que vocês estão Ai, falando? que horror! Simpático. Não sei onde que o Henrique viu simpático na carinha delas. Vocês assistiram o filme da Disney, o Corcunda de Notre Dame? Aquele filme de animação? Eu já ouvi Já. a soundtrack inteira, mas nunca assisti. Então assistam. Ali tem as gárgulas, assim, elas também, como diz a Disney, ela dá aquele tom animado, algo mais fantasioso, né? Fantasia, mais contos de fadas. Então, Professora, oi, amor. onde que tem para assistir que não seja pago? Eu vou pesquisar.
Me lembra. Tá. Tá, vou ver se eu consigo. E as gárgulas ali, elas têm esse tom mais simpático que você está falando. Não é tão assustador, tá bom? Ali tem. Porque, assim, aí vai muito de gosto, né? Tem gente que gosta. Essa semana eu tive uma experiência bem legal, que eu estou gravando umas aulas para a Secretaria de Educação, né? Para passar na TV. E eu falei bastante sobre Idade Média. Uma das aulas foi sobre Idade Média. E um dos carinhas lá da produção, ele gosta muito da arte gótica. E aí eu estava falando que é um período da história da arte que não me atrai, particularmente, tá, gente? Tem coisas assim, quando vocês, cada um tem a sua, né, pensa já na sua profissão ou não, vai ter algumas coisas nas profissões de vocês que vocês vão se identificar mais. Né? Por exemplo, eu vou para medicina, então você vai para uma determinada área da medicina. Não, eu vou para a licenciatura, você é professor de química. Vai ter um determinado conteúdo que você vai gostar mais, claro. Ah, não, sou professora de arte, vai ter um determinado conteúdo que você vai se identificar. E é assim comigo. E aí, falando em arte na Idade Média, eu ficava assim, ai, acaba logo. Aí ele falava, gente, mas eu adoro arte, principalmente arte gótica, porque por mais que falam... Vocês sabem por que é período das trevas? Alguém sabe? Porque não dá criatividade para os artistas. Vamos ver. Mas Não? foi bom. Não, foi bom o comentário. É interessante isso. Realmente, eles não tinham liberdade nenhuma, tá, Henrique? Em fazer o que eles... Ah, não, tô a fim de desenhar hoje uma gárgula. Não, fazia porque era convencional. Mas por que será? Que era a Idade das Trevas. Quem inventou isso, na verdade, foram os renascentistas, que foi um período depois. É o que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas de uma forma pejorativa. Eles achavam tudo que... Porque até o nome gótico tem uma associação ao grotesco, que também é pejorativo. Algo ruim, algo pesado. E Idade Média porque fica num período mediano. Então, eles falavam que era um período obscuro, que ficava, na verdade, abafado, ou melhor, como se fala assim, no meio de uma escuridão, meio que escondido, meio que abafado pela Igreja Católica. Não era muito claro tudo o que acontecia ali. Entendeu? Então, mas quem pensou e quem determinou todos esses termos e essas denominações foram os renascentistas, que os renascentistas, eles se achavam, e se acham, né, na verdade, se eles estivessem vivos hoje, eles seriam o tal. Eu até concordo, porque eles descobriram tantas coisas, ciência, tudo que tem em termos de matemática, medicina, na arte mesmo, os renascentistas que desenvolveram, que criaram, que pesquisaram. Tá? Então, assim, eles merecem realmente um reconhecimento gigantesco. Também que a Idade Média, eles foram realmente abafados pela Igreja Católica, eles foram massacrados por esse pensamento religioso, eles não tiveram muita liberdade de produção. A arte gótica, ela consegue sair um pouquinho, né, desamarrar, mas já dando um passo para o Renascimento, ok? Professora, os renascentistas não iriam me dar os meus jogos de RPG. Então eu dou mais crédito para medieval. Olha aí, sabia? Você tá parecendo o mocinho lá. Vamos lá, vamos continuar. Tudo bem até aqui? Vocês estão ouvindo meus bebês latindo? Aham. Ai, gente, não para. Eu esqueci de colocá-los lá embaixo. Vamos lá. Arte gótica. Ela surgiu no século XII, ao norte de hoje, né? Está localizada a França, e difundiu-se por diversas localidades da Europa, até o surgimento do Renascimento no século XV. Então, gente, olha a quantidade aí de tempo, tá? Na Idade Média, a arte está a serviço da igreja. Óbvio, ok? Isso daí vocês já sabem, espero que não esqueçam nunca mais, ok? A arte gótica, por ser notadamente religiosa, é considerada como a expressão do triunfo da Igreja Católica nesse período. O termo gótico teria sido cunhado por Giorgio Vasari, que foi um dos expoentes do Renascimento. Foi o que eu falei, o nome foi dado depois do movimento, tá? Depois que passou a Idade Média, que foi lá no Renascimento. Ele teria considerado o estilo artístico monstruoso e bárbaro. A palavra gótico deriva dos godos, que também foi um povo bárbaro, que invadiu o Império Romano. Durante séculos, a arte gótica sofreu com essa abordagem pejorativa, que foi superada apenas no século XVIII, quando a Inglaterra se permitiu um novo olhar sobre o estilo, que foi pouco a pouco sendo adotado pelos outros países europeus. No período gótico, a arquitetura é a grande responsável pelas manifestações artísticas e estéticas da época.
O período gótico, na verdade, em relação à arquitetura, foi o ápice, na verdade, na Idade Média. Foi quando eles tiveram a liberdade de aumentar, ou melhor, de criar coisas que nós temos até os dias atuais em relação à arquitetura, principalmente de igrejas, tá? Aí vocês vão ver o que eles criaram. Houve uma reviravolta na vida urbana, o que antes se resumia em apenas na vida rural, que girava em torno de castelos e mosteiros. Agora começava a se concentrar nas cidades, então quer dizer, houve uma revolução até de pensamento, né? A revitalização do comércio, o surgimento dos burgueses e a necessidade de uma nova interpretação cultural que passava a ser regida pela matriz científica e filosófica, abriram portas para a chegada do quê? Do renascimento cultural. Agora, por que eu falo da arquitetura? Né? O que eles criaram de tão novo, inusitado, principalmente para a época? Até então, quem mantinha tudo isso também era a igreja, quer dizer, se eu tenho domínio, sou eu que sou a mantenedora. Então, a partir de agora, como eu falei em uma revolução até de pensamento, também houve uma revolução comercial. Então, esses burgueses, esses novos burgueses, eles começaram a investir principalmente nas igrejas. Então, eles começaram a patrocinar esses artistas, né, esses arquitetos. Eu falo em artistas porque o arquiteto ele não deixa de ser um artista, que ele compõe um projeto arquitetônico, ele desenha, ele cria, tá? A Europa vivia a prosperidade comercial e a expansão das cidades. Então, as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. A vida rural pacata já não satisfazia as pessoas do mundo gótico. As cidades, então, elas começaram a prosperar e o mundo se torna cosmopolita. Se na política o monarca reinava sozinho, na igreja, por sua vez, os religiosos estavam preocupados em abandonar a monarquia e se aproximar dos fiéis, que agora estavam nas ruas e clamavam por um espaço digno para os seus cultos. Foi a partir dessa necessidade que surgiram as catedrais, projetos arquitetônicos monumentais para glorificar Deus e também demonstrar a pequenez do fiel. Pequenez do fiel, mas sobretudo o tamanho das edificações mostrava o poder econômico da burguesia. Então, quer dizer, quanto maior a minha igreja, maior o poder da burguesia local. Queridos, observe a imagem dessa catedral de Milão. Vocês conseguem perceber a diferença de uma catedral gótica para uma catedral românica? Ó, observe essa e nós vamos voltar lá para uma catedral românica, ok? Ó, observa essa. Agora nós vamos lá para uma catedral românica. Aqui um mosaico. Aqui, vou pegar essa que está aqui. Vocês conseguem identificar? Olha a diferença nos detalhes, a diferença no material. O estilo gótico, ele trouxe um material muito mais requintado, muito mais aprimorado, um valor muito maior, com certeza, tá? Em relação à luminosidade, olha a quantidade de janelinhas que tinha nas catedrais românicas. Lembra do que eu falei? As paredes eram muito grossas e pouca luminosidade. Agora vamos voltar na catedral gótica. Olha a quantidade de janelas e também a quantidade de luz que entra, ok? Além disso, vale lembrar que da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, a Europa teve um grande crescimento populacional e, consequentemente, o feudo já não bastava mais. Formavam-se no entorno dos feudos pequenos aglomerados de casas e ruas. Geralmente, os moradores estavam envolvidos aonde? No comércio. O estilo gótico surgiu com a construção da Basílica de Saint-Denis, entre os anos de 1137 e 1144. Esse mosteiro tinha como objetivo principal concentrar o maior número possível de fiéis das proximidades de Paris, assim como diminuir a peregrinação das demais igrejas menores. Então, a ideia era, eu tiro as pessoas que estão indo nessas igrejas menores e concentro essas pessoas, ou melhor, eu levo essas pessoas lá para esse mosteiro, tá?
Algumas técnicas construtivas foram utilizadas nessa igreja. Uma delas foram o abside, que são o quê? Né? São capelas de grande expressão e o arco quebrado. Aqui, ó, eu vou colocar, é o arco, é a abóbada de nervura. São esses detalhezinhos que tem no teto, tá? É como se fossem nervinhos mesmo, por isso esse nome, abóbada de nervura, tá bom? Aqui, observa dentro, ó, interior do detalhe, na verdade, os detalhes arquitetônicos da basílica, né, que tem essas nervurinhas também nas colunas. Além disso, olha aqui, o que é um arco gótico? É esse arco que tem é como se fosse um pontiagudo, ele é pontudinho, ele não é bem arredondado, ok? Além disso, tem o quê? A rosácea. O que é a rosácea? É um vitral nesse formato, ele lembra muito as mandalas, hoje, só que ele é feito, utiliza a técnica do vitral, do vidro colorido, e eles contêm várias imagens. Qualquer imagem? Não, com a temática bíblica. Ok? Tudo bem até agora? Uma das ações do período gótico, no que diz respeito aos elementos formais, é a maneira de utilização da luz na arquitetura das igrejas. Para os fiéis, luz é a relação entre o mundo natural e divino. É a maneira encontrada de se sentirem mais próximos de Deus. Os fiéis viam a presença da luz, a materialidade de Deus, e com isso percebiam o quanto eram limitados frente ao Criador. Na verdade, a luz era para criar um clima, né? A luz, na verdade, ela é extremamente importante. Vou levar um pouquinho vocês lá para as artes cênicas, numa peça teatral. A luz, ela cria o clima dependendo da cena. Por exemplo, se eu estou trabalhando num clima de romance, eu preciso de uma determinada luz. Se é um clima de terror, de suspense, eu preciso de uma outra luz. Se é cômico, eu preciso também de uma determinada iluminação. A mesma coisa, agora vamos voltar aqui para a arte gótica, para a arquitetura. A mesma coisa aqui. Então, a ideia dessa luminosidade diante desses vitrais, dessa iluminação, é criar um clima. Mas a ideia é te diminuir diante de Deus e mostrar que você é uma pequena criatura diante do grande Criador. Vocês entenderam? Hã? Tem alguém aí? Aham. Obrigada, Henrique. É que é difícil aqui. Tá o quê? Vocês estão acordados, gente? Então, sim. Tamo. Então, 3, Sim. 4, 5, tem mais? Tem 5 acordados? Bom dia, prof. Bom Eu dia, também para tô. você. Bom dia, 6. Deixa eu ver quantos tem na turma. 38, só 6 me responderam. É que tem gente que não tem microfone. Não tem problema, eu vi ali no chat. Beleza, vamos continuar. Agora sim, estou esquentando, Paula. Queridos, então, ó, para isso foi necessária a criação de enormes vitrais, que eles acentuavam o quê? A verticalidade do desenho da igreja. Então, eles permitiam que a igreja deixasse de ser mais baixa para ser mais alta, mais vertical. As paredes, foi o que eu falei, deixaram de ser grossas, tá? E se constituíam juntamente com as suas janelas. Um ambiente de reflexão e graça. A igreja passou a ser um porto seguro do fiel. É nesse espaço que ele aprendia os ensinamentos da Bíblia e, consequentemente, norteava-se diante dos obstáculos mundanos. Então, a igreja, para esses fiéis, se tornou, um ponto de referência. Então, eles queriam fazer, ó, na arte românica, né, quando a gente pensa nesse período românico, a igreja era fortaleza para Deus. Então, quer dizer, ali eu me sentia seguro. Aqui eu me sinto como, é um ponto de referência, ali eu me conecto com Deus. O porquê da verticalidade? O porquê na verdade, de ser mais vertical? Para eu me conectar de uma forma mais direta. Tá? O porquê da luminosidade? Para me mostrar que eu posso criar esse clima sobrenatural e falar que o Criador é bem maior, né? E eu sou menor. Tudo bem? Ver se tem alguma coisa aqui, não, já mostrei essas imagens. Com o tempo, o estilo gótico chegou até a Península Ibérica e países como Inglaterra, Alemanha e Itália. Por volta de 1400 d.C., o estilo gótico assumiu uma postura uniforme e homogênea nos países por onde passou.
E a partir desse momento, o período passou a ser também chamado de gótico internacional. Então, quer dizer, ele não ficou, na verdade, né, ele foi para outros países e acabou se ramificando, tá? Mas chegou um momento, na verdade, que ele quase foi extinto. Mas tem muitas igrejas ainda, inclusive aqui no Brasil, que têm essas características, ok? A partir do século XV, o período gótico foi quase extinto, né, devido à chegada do nascimento dos ideais do Renascimento. Embora não seja possível traçar características comuns do período gótico por conta da quantidade de culturas e países que estavam envolvidas no período, é possível traçar algumas fases, tá? Então, assim, vamos lá. Só para a gente retomar, período gótico. O que nós temos em termos de arquitetura? Ela é mais alta, pontiaguda, olha aqui. Percebam as pontas, né, das catedrais. Elas, a impressão que dá, principalmente essa fotografia, o ângulo que ela foi tirada dessa catedral, parece que ela toca o céu. Então, essa é uma ideia, tá? A luminosidade com os vitrais, que são esses vidrinhos coloridos, sempre com imagens bíblicas, essa impressão de luminosidade criar algo sobrenatural. A rosácea, a ideia é a mesma, tá? A rosácea é isso daqui, ó, a ideia é a mesma, ok? Também tem a mesma função de criar a luminosidade. Deixou de ser fortaleza para Deus, para ser o quê? Um ambiente onde o fiel se sente seguro. Mas não é a mesma coisa que fortaleza? É que, na verdade, é o ponto de referência. É ali onde eu vou me conectar com Deus. E não só para me sentir seguro, é um momento de conexão, é um momento de busca, né? É um momento de troca, tá? E esse é o momento realmente onde eu estarei conversando ali com Deus. Professora, Pode falar, meu amor. você colocar umas armas ali dá uma boa fortaleza mesmo, hein? Pensa. Você viu? Mas a arte românica era mais forte ainda, quer ver? Eu vou te mostrar. Em função do aqui, porque no período gótico as paredes eram bem fininhas. Olha essa catedral que tem ali lá na Bélgica, aqui, ó, essa de São Nicolau, essa igreja. As paredes são bem finas e elas têm muito vidro, né, em função dos vitrais. Ali, essa daqui não seria uma boa fortaleza, essa daqui não seria um bom forte. Mas as igrejas... Observatório. Sim, observatório total. Até porque elas são muito altas. Mas as românicas, olha, eu vou voltar aqui. Essas daqui, impossível de derrubar. Ó, vou voltar aqui. Ó, essa daqui, tá vendo? Olha o tamanho. Essa daqui tem um pouquinho menos vidro, né? Que é essa Catedral de Santiago da Compostela. Ó, ela não tem quase janelas. E olha a largura das paredes dela. Essa daqui é um forte tanto. Isso daqui, se tiver uma guerra, se quer se sentir protegido realmente, vai para uma igreja românica. Hashtag fica a dica. Boa. Peraí que a prof agora vai voltar para vocês. Mas antes, só vou ler a proposta de atividade, mas eu vou falar o porquê que nós não vamos fazer agora, tá? Olha aqui. Aqui tem essa proposta de atividade, mas eu não vou cobrar isso de vocês hoje, e somente quando nós voltarmos, tá? Para as aulas presenciais. Por quê? Eu tenho, falar assim, quem tem hoje uma tinta no armário da sua casa? Uma tinta guache Tinta preta. para parede? Ah, tá, tinta guache. Ou tinta plástica preta. Alguém Mas tem? tá em outra casa. Olha lá, viu? Na gaveta da tua casa. Alguém tem? Alguém tem? Não. Né? Dificilmente alguém, assim, que não faz o uso diário, ou a mãe mexe com artesanato, ou com arte, ou alguém da família, vai ter. Então, assim, a proposta é muito legal, que é, na verdade, criar um vitral. Né? Um vitral, que a gente fala um vitral escolar. Só que hoje eu não tenho como cobrar uma atividade dessa para vocês, tá? Por isso que a Pro está justificando. Então, meu combinado é, o que você pode fazer, até para experimentar, mas não vai ter que postar nada para mim ainda, eu vou deixar como uma atividade no AVO para vocês, tá? Essa semana, não vou deixar essa atividade de produção. Mas essa atividade, se você quiser desenhar, deixar o esboço já, por exemplo, agora você vai experimentar a criação de um vitral, tá? Aqui também pede em grupo, mas em casa você quer fazer, eu quero fazer um desenho de uma rosácea utilizando temas florais. Pesquise desenhos de mandalas, pesquise arabescos.
Arabescos são traços florais, com bastante linhas. Ah, não, eu quero fazer um desenho mesmo, o que não é fácil, trabalhar com formas figurativas, tá? E depois a gente passa para essa técnica do vitral, tá? Mas deixa a gente voltar ao normal, na verdade, deixa a nossa vida voltar à normalidade, porque aí eu tenho como cobrar que você saia de casa ou peça para alguém da sua família comprar uma tinta preta ou uma tinta plástica preta e papel celofane. Tudo bem? Professora, então isso aí vai ficar para o ano que vem, é isso. Amor, nós não sabemos o dia de amanhã, Henrique, porque assim... Não, por mim, eu vou estar 27 de julho, eu tô lá. Então, mas a gente ainda não sabe. Por exemplo, até dia 30 de julho, pelo menos isso é pelo Estado, tá? As escolas particulares, na verdade, de alguma forma, ela é submissa à Secretaria de Educação do Estado, né, que autoriza o alvará, essas coisas. Até 30 de julho, as escolas do Estado, as aulas estão suspensas. Então, o Sindicato das Escolas Particulares está mexendo, né, está vendo, entregando plano de biossegurança, então nós temos que esperar, tá? Se voltar, vai voltar talvez escalonado, por exemplo, segunda e quarta vai uma turma, terça e quinta outra turma, porque as nossas salas são bem cheinhas, né, então tem que tomar todo esse cuidado, tá bom? Então nós não sabemos, mas então esse combinado que eu faço com vocês, eu já deixei aqui no planejamento, quando voltarmos, aí a gente faz essa atividade presencial, ok? Vocês me entenderam? Aham. Mas, por exemplo, eu quero... O que é isso que ele escreveu? Nossa, gente, quanta mensagem, vocês são muito rapidinhos. Mas gente que não sabe brincar. O que vocês estão brincando do quê, gente? Agora pode parar ali. Fazer guerra. Não acredito, guerra do quê? Tudo isso que começou a conversar da guerra? Não, faz um minuto. Vocês sabiam que tudo que vocês escrevem aqui eu mando para a escola, né? Sim, o Edilson vai olhar o link, ele vai achar o link do filme do Notre Dame Pirata. E como assistir sem pegar vírus. Tem tudo isso aqui? Já mandaram? Começa com oi, aí começa a ficar estranho porque mandaram o link. Aí começa a ficar mais estranho porque eu comecei a falar de guerra. Aí a gente tá... Aí tá aí conversando, né? Mas só vocês mesmos. Já achei. O Bruno que mandou. Tá. Mas eu ia falar assim, olha aqui para prof. Mas agora é sério. Então, a gente não tem... Eu sou velocidade. Valeu, Bruno. Vocês não vão precisar fazer essa atividade, mas se quiser, por exemplo, prof, já posso esboçar o desenho aqui de Uber? Fique à vontade, mas não tem que me enviar nada, tá? Fiquem bem tranquilos, porque não precisa me enviar nada. A única atividade que eu vou agendar hoje vai ser no AVA, tá? Porque toda vez que a gente está fechando um capítulo, eu estou deixando esporadicamente essas atividades no AVA para vocês, ok? Agora nós temos 12 minutinhos, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, comentários, e caso não, você pode colocar o seu nome e turma no chat, e um beijo no coração até semana que vem, porque o cheirinho do recesso tá vindo pelo ar, hein? Semana que vem, última aula antes do recesso. Credo, ninguém quer falar nada, então tá, um beijo no coração de quem já tá saindo, né? Professora. Não, Pode não falar, foi, amor. prof. Professora, Oi. as gárgulas, elas tinham outra função? Elas tinham o quê? Fala de novo, João. Outra função, além de ser estético e de ser tipo as casas de hoje em dia. Não, ela tinha a função, na verdade, assim, essa função espiritual de afastar os maus espíritos, entendeu? Assim como as máscaras africanas, que tem, algumas pessoas colocam na frente das casas para assustar, elas também tinham essa função meio ritual, meio assim. Mas não eram todos que acreditavam, até porque a Igreja Católica que coordenava, então, e não era eles que pregavam isso, não, eram umas pessoas com pensamento um pouquinho mais místico, que não a Igreja Católica, tá? Entendi. Ok? Professora, Fala, meu amor. eu fiquei com dúvida na Catedral de Santiago de Compostela, que está na página 99, porque, tipo, para mim parece muito gótica, mas ela está na parte românica. Ela foi uma transição, na verdade. Ela teve porque assim, a construção dela, na verdade, foi no período românico, mas ela tem muitas características do gótico, tá? Mas ela não é gótica, ela é românica. É que ela foi feita, em termos de cronologia, de data, é tudo muito próximo, tá?
Então, assim, mas ela é uma catedral românica, a gente considera ela como uma catedral românica, tá bom? É que esses arquitetos, na verdade, eles já tinham uma certa formação, um certo pensamento gótico, mas eles não tinham também ainda dinheiro e nem patrocínio para construir como se fossem as igrejas góticas, ok? Mas ela é considerada uma catedral românica, tá? Então, se cair, por exemplo, num simulado, num vestibular, num Enem, ela é românica, mesmo com algumas características. Você pode perceber, se você colocar nossa, que trava-língua, Notre Dame, com ela, você vai perceber que a Notre Dame ela é muito mais trabalhada do que ela, tá bom? Entendi. Ela é como se fosse uma transição, sabe quando fica no meio entre uma românica e gótica? Aham. Tá bom, coração? Obrigada. De nada, meu amor. A professora geralmente tinha quantas gárgulas em cima? Então, eles sempre trabalharam com números pares, tá? Sempre números pares, e de preferência nas pontas, assim, é sempre a proteção. A maioria delas com duas. Talvez colocavam 4, 6, mas a maioria com duas. Sempre números pares. Dificilmente numa arquitetura você trabalha com números ímpares, porque fica assimétrico e não simétrico. Entendi, prof. Obrigado. Entendeu? De nada, Chuchu. Beijo, beijo, tchau, muito. Beijo, beijo, tchau. Até semana que vem. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Até semana que vem, Manu. Então, Fala, transformar Chuchu. em fortaleza essas igrejas. Pensa. Já pensou, Henrique? Seria um grande forte. Esse dava para se esconder de boa de uma guerra, hein? Pena que a gente tá longe de lá. Mas dá para ter contexto, cara. Tinha papa que tinha exército. Você viu? E tinha, porque eles brigavam pelo poder. Então, olha Que só. na verdade, é verdade. Eles brigavam. E quanto tempo eles ficaram no poder, se você parar para pensar? Quantos séculos, né? Eles Pois é. dominavam. É Para tipo você ver. o exército bizantino, ficou quase 1000 anos no poder. Que era medieval, né? E aí foi indo. E se você parar para pensar, tudo que nós vivemos até hoje, a Igreja Católica é reflexo da Igreja Católica. Os nossos feriados é relacionado à Igreja Católica. A cultura, na verdade, de alguma forma ainda é católica, né? Para você entender Era os dias sim, católicos. sim, é para você entender o poder deles, né? Que reflete até os dias atuais. E eu acho difícil perder, tem muita coisa que é cultural já, né? Já incorporou, assim como essa cultura ocidental, É. né? Já incorporou, já impregnou, na verdade, né? Não é nem incorporar, é impregnar. Assim, o problema não acho que ele tem. O problema não é ter. O problema é que ele, muitas vezes, ele acaba excluindo outras culturas, que também são legais. Sim, sim. Além de excluir, tem muito preconceito, né? Uhum. Muito fechado, de repente. Isso é verdade. Mas então tá, só queria falar das fortalezas. A joia, coração, qualquer coisa liga, tá? Ah, o Thales, voltou agora, Thales? Tchau, professora. Tchau, querido, vai com Deus. Thales, então assiste a aula daqui a pouquinho, eu já mando pro ar, tá, querido? Põe o nomezinho aí, tá bom? Tchau, vai com Deus. Tchau, tchau, beijo, beijo.
Oi, oi, Ana, Maria Eduarda, Rê, alguma dúvida, meus amores? Querem conversar mais pouquinho? Tchau, meu amor, vai com Deus. Beijos, Bi. Oi, Lu, entrou agora, Chuchu? Eu tinha entrado antes, só que caiu o meu. Não Ah, queria voltar. Ah, não podia fazer nada. Ô, coração, entendi. Daqui a pouquinho, a prof já manda o link para o Edilson, ele põe a aula no ar, tá, coração? Mas assim, Eu eu não posso propus mandar meu atividade. nome na chamada aqui ou não? Não, pode colocar, depois você assiste a aula, tá? Eu vou deixar uma atividade no AVA, tá bom? E não tem atividade de produção essa semana, tá? Tá bom, Tá, mas assiste a aula depois, tá bom, coração? tá bom. Um beijo, Lu, vai com Deus. Tá, tchau. Tchau, amor. Eu não tô conseguindo colocar meu nome no chat. Ih, eu tô falando, tinha desligado meu microfone, perdão. É Ana? Ana Ana Beatriz? Beatriz Torres, eu não consegui colocar meu nome no chat. Ana Beatriz Torres. É o primeiro o quê? Primeiro B. Primeiro B. Obrigada, Pro. Beijo, tchau. Tchau, amor. Vai com Deus. Beijo.